Olá, gente, mais uma correção, mais uma atividade para a gente poder conversar, solucionar aqui, tirar as dúvidas, certo? Então, nós temos uma atividade sobre PA, progressão aritmética. E, dentro do que nós já vimos, a gente vai trabalhar aqui 6 questões para a gente poder se aprofundar um pouco mais, tá certo? Então, na questão 10, né, que está lá no livro didático, vai dizer o seguinte: determine a razão de cada PA. E depois classifique em crescente, decrescente ou constante. Para eu classificar uma PA em crescente, decrescente ou constante, eu vou ter que levar em consideração o valor da razão. Uma vez que a razão R for positivo, maior que zero, razão crescente. A razão igual a zero, essa minha PA é constante. E a minha razão sendo um valor negativo, é uma PA decrescente. Então, de forma bem simples, eu coloquei aqui já a razão. Eu coloquei o segundo termo subtraído do primeiro, né, mas pode ser qualquer outro termo menos o seu antecessor. E aí, por conta de nós termos a sequência, a gente pode usar o segundo termo menos o primeiro. Então, a gente lembra que aqui é o primeiro termo, o A1, segundo termo, o A2, terceiro termo, o A3 e A4. Ok? Então, subtraindo o segundo menos o primeiro, 17 menos 13 dá 4, ou seja, o valor da razão é positivo, logo essa PA ela é crescente. Então a gente observa que está do menor para o maior. Na segunda situação da letra B, nós temos o segundo termo menos 16, menos o primeiro termo que é menos 8. Aí aqui está separado por entre parênteses, para a gente poder fazer essa comparação e eliminar aqui, tá? Então, vai ficar menos 16. Menos com menos dá mais 8. E menos 16 mais 8 subtrai, né? A gente vai subtrair. E naquela condição, né, onde eu tenho o menos é uma dívida, então sabendo que eu devo mais do que eu tenho, então eu continuo devendo. Menos 16 mais 8 dá menos 8. E aí o que a gente observa? Minha razão ela é negativa, logo essa PA ela é decrescente. No item C eu tenho os termos, a gente observa que são todos iguais, então aqui não vai fazer diferença entre o A2 e o A1, né, em relação por conta de serem termos iguais. Mesmo assim a gente vai fazer, né, ó, segundo termo, primeiro termo. Então 1 menos 1 dá 0. Então, a razão sendo 0, isso quer dizer que a minha PA ela é constante. Aqui eu vou botar um K. Tá? Crescente, decrescente, aqui eu vou colocar um K de constante. E na letra D, nós temos o primeiro termo 10, o segundo termo 17, o terceiro termo 24 e assim vai, sucessivamente. Então, subtraindo o segundo termo com o primeiro, 17 menos 10 dá 7, ou seja, um valor positivo. Logo, essa PA é uma PA crescente. Ok? Questão 10 do livro didático resolvida. Na questão 11 vai dizer o seguinte: escreva no caderno os 6 primeiros termos de uma PA, sabendo que a razão é 11 e o primeiro termo é 5. Então, aqui nós temos aqui, ó, a forma como calcular o termo geral da PA, certo? A N, né, que é o enésimo termo, a quantidade de termos que vai ter essa PA é igual ao primeiro, mais o número de termos menos 1, multiplicado pela razão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu preciso aplicar essa fórmula? Não. Nós já sabemos que, tendo um termo para conseguir os demais, conhecendo a razão, basta somar. Então, aqui, se o primeiro termo é 11,
é 5, para eu conseguir o segundo termo, basta eu somar 5 mais 11, que vai dar 16. O terceiro termo, 16 mais 11, 27. Quarto termo, 27 mais 11, 38. Quinto termo, 38 mais 11, 49. E o sexto termo, 49 mais 11, está igual a 60. E aí está resolvida a nossa questão 11, né? Uma PA de razão 11, onde o primeiro termo é 5, os demais, né, completando a sequência de 6 números, 16, 27, 38, 49 e 60, ok? Vamos aqui para a questão seguinte, né, que vai dizer o seguinte enunciado. Calcule o 13º termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo é 10 e a razão é 15. E aí, o que a gente fez aqui? Ó? Aqui eu já coloquei a forma do termo geral, né? E aqui eu coloquei para a gente poder tirar essas informações do enunciado da questão. Quem é esse AN? É o enésimo termo, a gente pode dizer que é o último termo. Tá bom? Então, quem é o último termo? É justamente o 13º, que nesse caso aqui eu coloquei como o A13. É o que nós estamos calculando, interrogação nele. Quem é o A1? Primeiro termo. Primeiro termo ele vai dizer que é 10. Número de termos, olha só, é o 13º termo. Então, quando eu olho o AN sendo igual ao A13, o 13 ele ocupa o lugar do N. Então, o número de termos que tem essa sequência é 13. E a razão ele vai dizer que é 15. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir. Então, a gente vai ter aqui o A13, que é igual ao A1, que é 10, mais a razão, o N, que é o número de termos, que vai ter 13, menos 1, vezes a razão, que é 15. Então, o A13 vai ser igual a 10. Aí aqui a gente vai lembrar que tem que eliminar primeiro o parênteses, né? Mais 13 menos 1 dá 12. Que multiplica 15. Logo, o A13 vai ser igual a 10 mais... E aí eu tenho 12 vezes 15. Então, se a gente fizer 10 vezes 15, dá 150. 2 vezes 15 dá 30. 150 com 30 dá 180. E aí o A13, né, o 13º termo da PA, é 10 mais 180, igual a 190. Então, respondido a questão que pede para calcular o 13º termo. Então, a gente tem que fazer essa associação, né? O AN é o último termo, e ele que vai falar? O 13º, né? O último termo que a gente tem é esse. Então, o N vai ser sempre estar relacionado a esse aqui, ao último termo, ok? Questão 14. Qual é o primeiro termo de uma PA, sabendo que o A12, ou seja, o AN, né,
é igual a 45 e o R é igual a 3. Então, olha só, ó. Esse 12 ele está ocupando o lugar do N. Então, o número de termos que tem essa PA é 12. Então, olha só. A N é igual a 12. Olha aí, ó. Então, o N vale 12. Então, o ideal é que você coloque essas informações primeiro, para depois você começar a desenvolver. Então, eu vou ter aqui o A12, né? O 12º termo igual a 45. O primeiro termo é o que a gente vai descobrir. Número de termos, 12. E a razão, 3. Então, vamos cá. Quem é que é o AN, né? Quem é o A12? 45. Igual. Quem é o A1? É o que eu vou descobrir. Mais o N é 12 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, aqui eu tenho 45 igual ao A1 mais 12 menos 1 dá 11, que multiplica 3. A gente percebe que aqui virou uma equação do primeiro grau, tá certo? Então, a gente sabe que a gente precisa isolar esse termo, mas primeiro a gente vai multiplicar aqui logo. Então, eu vou ter 45 é igual ao A1 mais 11 que multiplica 3 dá 33. O que a gente vai fazer com esse 33? Colocar para cá, para antes da igualdade, ou a gente pode inverter tudo de uma vez, né? Já que é uma igualdade, então é como se fosse aqui uma balança de dois pratos, em que a gente só girasse a balança, né, de modo que o 45 fosse para o lado direito e os outros dois termos, o A1 mais o 33, viesse para o lado esquerdo. Se não quiser fazer assim, também não tem problema. A gente percebe que continua do mesmo jeito. Ó. Então, a gente pode deixar o 45 desse lado, sem nenhum problema. Esse 33 que está mais, vem menos. Igual ao A1. Se a igualdade não altera, tá? Não muda nada. Então, quem é que vai ser o A1? É o 45 menos 33. Ou seja, 12. Então, o primeiro termo dessa PA é igual a 12, tá certo? Continuando aqui nossa correção, vamos para a questão 15, que vai dizer o seguinte: qual é a razão de uma PA em que o A1, o primeiro termo, é 4 e o A índice 26, né? A índice 1 ou A índice 26, o 26º termo é 54. Está aqui a fórmula, né? A fórmula geral, que os valores, ó, AN igual ao A índice 26, que é igual a 54, o A1, primeiro termo 4, número de termos 26, ó, a gente faz essa associação aqui, tá? A gente vai descobrir a razão, o R. Então, vamos lá substituir. Quem é que é o AN? 54 igual o A1, 4, mais o N, 26, menos 1, vezes a razão. Então, olha aí, a gente já descobriu o R. Então, aqui eu vou ter 54
igual a 4 mais 26 menos 1 dá 25. E o que a gente vai perceber aqui? O 25 ele vai estar junto do R, ou seja, é 25R. Aqui tem uma multiplicação, ó, certo? Olha aqui, este pontinho aqui, ele está aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente não pode pegar o 25 e colocar logo para junto do 54, porque ele está multiplicando o R. Então, o que a gente vai poder fazer é pegar o 4 e colocar para junto do 54. Então, vai ficar 54 menos 4 igual a 25R. 54 menos 4 dá 50, igual a 25R, que é a mesma coisa. A gente pode já inverter. 25R igual a 50. Este 50 veio da subtração do 54 menos o 4. Lembrando que aqui tem a multiplicação e o inverso da multiplicação é a divisão. Então, qual o valor do raio, né? Ou da razão, desculpa. A razão vai ser o 50, que já está aqui, dividido pelo 25. 50 dividido para 25, razão igual a 2. Razão igual a 2. Questão 15 resolvida. E para a gente concluir nossa atividade, nós temos a questão 16, que vai dizer: determine a quantidade de termos de uma PA, ou seja, o N, ele quer saber o N, sabendo que a razão é igual a 5, já coloquei aqui, ó. Então aqui você observa que o AN, ele vai dizer depois na questão, né? A razão é igual a 5, o primeiro termo é 6 e o AN é 36. Quem é que é o N? Ele não disse, então é o que ele vai descobrir. Quantos termos tem essa PA? Então, nós também fazer a mesma coisa. Nós vamos já multiplicar. Então, quem é o AN? 36 igual o A1, que é 6, mais, a gente percebe que N-1 vai continuar N-1, igual a razão, que é 5. Então, vamos lá. E aí, o que vai acontecer agora? A gente vai ter que multiplicar, ó, o 5 vezes o N e o 5 vezes o menos 1. Então, a gente vai ter aqui 36 igual a 6 5 que multiplica N dá 5N. E menos 5 que multiplica 1 dá menos 5. Então, eu eliminei o parênteses por conta dessa multiplicação que tem aqui, ó. Tá? Então, eu fiz 5 vezes N e fiz 5 vezes 1. Ok? Então, vamos lá, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos subtrair aqui, gente, ó. Eu vou ter 36 igual o 6 menos o 5 dá 1 mais 5N. O que esse 1 vai fazer? Vai lá para o outro lado. Então, eu vou ter 36 menos 1 igual a 5N. 36 menos 1 dá 35, igual a 5N. Já que é uma igualdade, a gente pode inverter. Então, eu posso dizer que o N
é igual ao 35 dividido para 5. Lembrando, ó, que aqui ele está multiplicando. Por mais que eu coloque ele para o lado direito, essa divisão, ou para o lado esquerdo, vai ser o mesmo resultado, tá? Então, ele vai vir para cá, ó, dividindo. Então, 35 dividido para 5, o n é igual a 7. Ok? Valeu, gente. Essa é a nossa correção da atividade livre didático. Abraço e até a próxima.